Olá, meus queridos amigos, meus irmãos. Nesta noite, eu trago uma palavra bem esclarecedora e de ordem muito espiritual para lidar com o espírito enganador das trevas que tenta a todo custo minar a força das igrejas no geral, mas as igrejas, é evidente que nós não podemos generalizar, mas há muitas igrejas que realmente fazem um trabalho errado. Quando se fala de dízimo, de oferta, quando se fala de se entregar a vida para Jesus, quando se coloca valores no meio. Mas a Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse, ela começa lá com a oferta de Abel, né? E aí ela vem falando do dízimo que Abraão deu, e ela vem até Malaquias, quando ela fala sobre trazer todos os dízimos à casa do tesouro, fazer prova de mim. E aí depois Jesus fala sobre o dízimo, quando ele fala que ele repreende os fariseus, os escribas, chama-os de hipócritas, que disse que eles dizimavam o endro, o cominho, mas esqueciam os princípios da lei, que é o amor e a misericórdia, e uma série de coisas. Jesus nunca aboliu o dízimo, e o dízimo é bíblico. Desde que ele não seja usado de forma para enriquecer pastores e entidades que realmente enriquece e vive do dízimo aí, e as pessoas compram fazendas, compram mansões, e enfim, não é para essa finalidade. O dízimo é para fazer a obra de Deus. O dízimo, ele cai como uma luva e ele abençoa tanto a vida do dizimista quanto também a igreja onde essa pessoa dizima. Eu não vou falar nem da minha igreja, eu vou falar das igrejas no modo geral. Tem muita igreja boa, tem muito pastor honesto, tem muitas pessoas fazendo a obra de Deus com amor, temor e zelo. E tem alguns que fazem a obra social muito bem. Nossa igreja faz a obra social muito bem, que é dar comida a quem tem fome, é dar roupa a quem está nu, é socorrer quem está perdido. Inclusive nessa tragédia de Rio Grande do Sul, eu com a nossa igreja, com algumas outras igrejas local, com um grupo de lojas, estamos fazendo esse trabalho de arrecadando doações, e tem uma carreta que vai levar, essa semana já leva duas, né? Domingo partiu uma, né? Domingo partiu uma, e lá para quarta-feira deve estar arrecadando, para no outro domingo partir outra para lá, para ajudar essas pessoas. Mas deixa eu falar sobre o engano e o engodo e o diabo pegando carona na vida de muitos espertalhões. Estabelece dízimo de 50%, de 30%, de 40%, de 20%, e umas ofertas absurdas, prometendo riqueza, e o dízimo não é para isso. Você dá o dízimo, você devolve o dízimo por gratidão, por amor a Deus, e você é abençoado. Essa semana eu atendi um casal, tem 2 semanas que eu comecei a atendê-los. Eles sofreram um ataque diabólico violento na família deles e destruiu por completo. E eu comecei a orar por eles e aconselhar. Eu fiz todo um trabalho discipulando um quanto o outro. E houve um momento bem crítico, um momento bem difícil, que eu percebi que entrou mesmo a entidade, não só para acabar com o casamento, mas eu percebi que o diabo ia acabar com uma das pessoas. Ele ia destruir mesmo. Tanto que essa pessoa estava tão desesperada que ela disse: é o fim, pastor, não tem mais jeito. E a gente não só orando, mas a gente foi para cima. E eu sempre orientei as pessoas para não fazer orações, por mais que a dor seja grande, orações vazias, sem apresentar diante de Deus uma oferta. E é incrível, ele ligou e disse: pastor, eu estou com uma sede, uma vontade de dizimar, o que eu faço? Bom, eu não cobro dízimo de ninguém, e ninguém é obrigado a dar dízimo. Na nossa igreja pelo menos é assim, o dízimo é voluntário, é por amor, é quando se sente. E ele sentiu, ele queria muito dizimar.
mostra o QR Code para você depositar. Isso daí é conta da igreja, não é nem minha. E ele depositou o dízimo. Mas ele veio na semana com um sorriso e ele disse: pastor, graças a Deus, a tempestade acabou. As fúrias do inferno caíram. É incrível. Deus restaurou ele, restaurou a família e nós ficamos maravilhados. E essa pessoa me abraçou chorando e disse: eu senti a tua oração. Como que é que essa pessoa pôde sentir a minha oração? É porque na hora que essas pessoas dizimaram e fizeram a oferta, nós levantamos um clamor pela vida delas. E como que se levanta um clamor pela vida de alguém que dizimou, para alguém que fez uma oferta específica? Ó Deus, o Senhor atendeu. Através da oferta de Abel, o sangue de Abel clamou diante do Senhor. A oferta dessa pessoa está fazendo um clamor pela vida dela. O dízimo, a oferta dela, está pedindo ajuda, está pedindo socorro. E o Senhor prometeu que todo aquele que deixasse pai, mãe, casa, campos, bens, por amor de ti, do teu evangelho, Jesus deixou isso bem claro. Por amor de mim, do meu evangelho, receberá 100 vezes tanto nesta vida e por fim a vida eterna. Quer dizer, coroando a oferta e o dízimo. E eu explico para você como é que é sentido. Então é feita uma oração em cima disso. Uma oração firme, lembrando a Deus que Ele tem uma promessa de devolver 100 vezes tanto em todo tipo de bênção. Ele devolve. Quando você deixa algo por amor a Cristo, por amor a Deus, as coisas acontecem. E eu confesso a você que eu nunca fui de ficar cobrando pessoas para dizimar ou obrigando alguém a dizimar ou ofertar. Não. Nós ensinamos a palavra aqui e ali, mas isso não é uma cobrança. E não é uma obrigação. É um ato de amor, é um ato de fé. E nossa igreja passou por períodos difíceis. Sempre diz para pastor. Não diz, não é para pastor. E houve um momento em que nós quase tivemos que sacrificar o único carro que a gente tinha de trabalho. E Deus atendeu enviando uma pessoa para depositar uma quantia que socorreu a igreja em pagamento de aluguel, de água e luz, e as despesas foram quitadas. E aí Deus veio abençoando. Nós já passamos por muita luta com a igreja, para manter a igreja. Então as pessoas baseiam as igrejas as megas igrejas onde o pessoal vive no luxo e usa o dinheiro para isso. Não, nós somos profissionais do que fazemos, não em relação à igreja. Eu sou profissional na minha área de trabalho, eu tenho uma profissão que eu trabalho. E se pastorear uma igreja e fazer a obra de Deus é algo que eu faço por amor, é algo que eu faço voluntário e não por dinheiro, nem por valor algum. Pelo contrário, eu volto a afirmar aqui que nós não pegamos dinheiro da igreja. E eu fiz um voto com Deus, que quando eu me aposentasse, se Ele me desse sustento para mim viver a minha vida, que eu não precisasse tocar em dinheiro da igreja, ou viver de qualquer dinheiro da igreja, se eu não tivesse essa necessidade, Ele fez isso, que eu fazia uma doação da minha aposentadoria. E foi o que eu fiz. Eu pego a minha aposentadoria todo mês e eu envio para uma pessoa que eu sei que ela precisa daquilo. Pastor, se aposentou e a sua aposentadoria você não pega ela? Não, eu pego, mas eu deposito para alguém lá que precisa. E isso tem feito Deus abençoar a minha vida muito e muito e muito e muito mais. Deus tem honrado esse voto. E essa pessoa já disse para mim que quando ele se aposentar também, ele vai pegar a aposentadoria dele e vai honrar alguém que não tem, que não pode também. Então vira uma linha de semeadura de semente e de plantação. Então, existe hoje na internet, nos canais de YouTube, as pessoas metendo a lenha no dízimo e professores, agora ensinadores de que o dízimo não é bíblico, que o dízimo não é de Deus. Meu amigo, se você quiser entrar nessa paranoia desse povo, fique à vontade, tá? Você não é obrigado a seguir o nosso raciocínio. Mas eu posso afirmar para você que orações vazias não têm retorno. Eu tenho as minhas orações, eu tenho as minhas petições, e eu faço diante de Deus. Esse áudio não é nem para adquirir, esse áudio não é nem a intenção de adquirir tantos likes, tantos inscritos, não, a ideia não é essa. A ideia desse áudio é exatamente
avisar os irmãos, vocês, meus irmãos sinceros, fiéis, dizimistas e ofertantes que estão no corpo de Cristo há muitos anos, é que o diabo tem armado isso para poder tirar do vosso coração a parte mais importante, que é quando você consegue se doar a Deus através do seu dízimo e da sua oferta. É uma doação, é uma entrega, é uma renúncia que você anuncia por amor de Cristo. E é isso que faz a igreja ficar de pé. A igreja fica de pé por causa de dízimo e oferta. Sem dízimo, sem oferta, não existe igreja, meu querido. Não existe evangelização. Não existe propagação do evangelho. Não existe programa de rádio, de televisão. Não existe canais de YouTube. Não existe. A igreja perde toda a roupagem, perde toda a aparência dela, porque não há como manter a igreja. Nunca houve nem há sem as ofertas e sem o dízimo, que é tão precioso aos olhos de Deus. Então não generalize e não entre na paranoia desse povo. Porque quando você recolher a tua mão e ficar com aquilo que pertence a Deus, que é o seu dízimo, a sua oferta, a igreja não vai sofrer nada com isso. Porque quando sai um dizimista, entra outro. Quando um não oferta, outro oferta, a igreja sempre vai ser mantida, porque ela é mantida por Deus. Mas a sua vida, eu garanto que ela vai parar e travar. E você jamais vai alcançar aquilo que você poderia ter alcançado. Eu sei disso, porque eu cuido de pessoas há mais de 30 anos. E eu já vi muitas pessoas estarem muito bem financeiramente e depois irem à falência e perder tudo, e a miséria e o fracasso, porque encolheram a mão e reteram o que era de Deus. E quando reteu o que é de Deus, as entidades que pregam contra o dízimo, os demônios que estão aí na internet usando pessoas, e pessoas religiosas, pessoas que dizem crentes, estudiosos da Bíblia, filósofos, enfim, doutorado, pessoas formadas em hermenêutica, exegética, oratória, retórica, enfim, é uma bagagem que ele traz de doutor. Eles estão ali exatamente para poder destruir a vida do dizimista, que é tão preciosa aos olhos de Deus. Atente para a palavra de Deus e não se escandalize com a quantidade de pessoas que usam o dízimo e a oferta para poder ter uma vida. É lógico que até que se um pastor usasse o dízimo e a oferta para ele comer, beber e se vestir, eu não acredito que isso haveria pecado algum, porque Deus disse que o trabalhador é digno do seu salário. E se ele trabalha na obra de Deus integral, ele tem direito de sobreviver daquilo. Mas você sobreviver daquilo é uma coisa, e você ostentar uma vida de luxo e um padrão de riqueza já é bem diferente. Foge o contexto da Bíblia e foge a palavra de Deus. É sobre isso que eu estou te falando. E você que está com a sua vida travada aí, experimenta. Faça um teste com você mesmo. Eu tenho proposto na igreja, pessoas têm me surpreendido quando eu disse: quer provar se o dízimo é verdadeiro, quer provar se Deus está no dízimo, se o dízimo é real, principalmente na nossa igreja. Não vou falar pelas outras igrejas, que eu não sei o que eles fazem com o dízimo das pessoas, mas eu sei o que nós fazemos com o dízimo das pessoas aqui na igreja. Nossa igreja é a Assembleia de Deus, Ministério Bênção Sem Medidas. Está no Parque das Flores, na Rua das Rosas, 165. Se quiser comparecer lá, fique à vontade. Então, eu sei o que nós fazemos, o destino que leva o seu dízimo, a sua oferta, graças a Deus. Mas eu tenho pedido para as pessoas desmistificar isso fazendo um teste com Deus. Durante 30 dias, tudo que ela fizer, e até trabalhar, fazer extra, e tudo que ela fizer, ela construir uma oferta para Deus. Se ela estiver desempregada, se ela não tiver função nenhuma, que ela cate latinha, que ela cate ferro, ou seja, que ela cate alumínio, que ela faça alguma coisa, que ela faça uma coxinha, que ela venda água no farol, bala. Ela se movimenta de alguma forma, mas na intenção de construir uma oferta. Ela se mova, se exercita todos os 30 dias, orando a Deus e dizendo: eu vou construir uma oferta para o altar. Eu vou colocar lá no gasofilácio, que é o recolhedor de oferta, aquilo que é para o meu Senhor. Depois de 30 dias, eu digo para ela: se Deus não mudar a sua história e a sua vida, então você não precisa vir à igreja, você não precisa. Eu não prego mais o evangelho, eu serei desmascarado. E é incrível que cada dia surge na nossa frente um testemunho novo, que nem hoje eu acabei de ver a irmã Elisene falando sobre isso.
Ela veio dar o testemunho que ela nunca teve as coisas dando tão certo, e o campo de venda e de visão dela nunca abriu tanto, e as coisas nunca veio até a mão dela como veio nesses 30 dias quando ela fez esse propósito com Deus. Ela estava emocionada hoje no altar dando testemunho, falando das grandezas de Deus, porque ela ousou e ela disse: eu vou construir tanto X para o meu Senhor esse mês, e vou provar se o meu pastor está certo ou não, e se a palavra que ele prega é verdadeira. E ela acabou confirmando para todo mundo hoje que é verdade. E Deus bradou na vida dela. Sabe, meu amigo, talvez você está aí olhando muito para a internet, para os canais de YouTube, para os críticos, para as pessoas que ficam metendo a lenha, lenhando todo mundo, colocando todo mundo no mesmo saco, no mesmo balde e atirando pedra, sem olhar a quantidade de pessoas que são livres das drogas todos os meses. Nós temos aqui várias famílias que foram livres da cocaína, sabe, da maconha, da bebida, da miséria, do fracasso, e hoje são famílias dignas que estão integradas à sociedade. Eu tenho um pastor que eu tirei ele de dentro das drogas. Hoje a família dele é a coisa mais linda na presença de Deus. Os filhos estudaram, fizeram faculdade e hoje estão lindamente na presença de Deus. Quer dizer, ninguém fala sobre o trabalho que a igreja faz, que é recuperar drogado, é tirar a pessoa do fundo do poço, é curar o doente, sabe? É levantar o abatido, é colocar moral na família, ensinar o caminho de Deus. Não, as pessoas só metem o pau quando é para falar de dízimo, falar de oferta. Quer dizer, a igreja hoje era malhada o tempo todo por diversas pessoas que nunca entrou lá, nunca deu uma oferta, nunca nem sequer sabe o que é, não conhece o assunto, mas estão malhando. Então, meu amigo, acorda em nome de Jesus e viva o evangelho saudável, vivo, puro. Você está numa igreja onde você vê que não condiz, que tem roubadores no altar, que Jesus falou que eles viriam, foge daí, sai daí. Tem muita igreja boa que você vai poder servir a Deus e vai ter o céu como herança, sem precisar ser membros encabrestados ou ficar preso em uma entidade. Tá bom, meu querido? Que Deus te abençoe, rique abundantemente. E se eu não vou nem pedir like, não vou pedir para ninguém escrever, que esse áudio, a intenção é abrir os olhos daqueles que está sofrendo. E tem pessoas que não querem dar like mesmo, não querem se inscrever, mas atenta para isso. Não deixa o diabo te destruir, não, tá bom? Deus te abençoe, e um abraço, e até a próxima em nome de Jesus.